sempre que quisermos refletir um pouco mais sobre ideias que possam trazer algo de melhor para nós, podemos nos encontrar aqui, no ambiente virtual da Casa de Francisco de Assis, para pensar sobre as ideias do Cristo. Hoje, especificamente, vamos ouvir, pelo nosso companheiro de Jefa, o Marcelo Escocar, algo sobre o outro em primeiro lugar. Mas antes, vamos à leitura de um texto do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico, cujo título é Modo de Fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. São palavras de Paulo, está em Filipenses 2,5. Sobre isso, nos diz Emmanuel: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, pensamentos tranquilizados, coração aberto, vamos em prece buscar o Pai de amor, aquele que nos deu a vida. Vamos buscar Jesus, nosso irmão e mestre amigo, com a sua palavra tão calorosamente amiga, tão amorosa. Vamos pensar em Francisco de Assis e seus prepostos de luz que ajudam na condução da nossa mente, do nosso raciocínio quando os buscamos, para dizer assim: obrigada, obrigada por tudo que temos nesse instante de vida. Malgrado as dificuldades, Jesus, sabemos do teu olhar amoroso que nos acompanha sem cessar.
E é a Ti que pedimos, Mestre, o olhar carinhoso, a busca da misericórdia para todos nós, que nesse momento estamos com tantas dificuldades a vencer. Ajuda-nos, Jesus, a compreender a importância do próximo nesse instante em que atravessamos tantas dores. Obrigada, Mestre, por tudo que nos dás. Ampara o raciocínio do nosso irmão para que ele possa nos trazer as boas ideias que nos levarão ao teu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você está nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez, neste ambiente virtual do GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói, para compartilhar com vocês mais um estudo dos ensinamentos de Jesus e que vieram ao nosso conhecimento pelos evangelhos, sempre à luz dos esclarecimentos da doutrina espírita, tão consoladora e tão esclarecedora. Hoje o tema a ser abordado é o outro em primeiro lugar. E o que significa exatamente isso? Nós vamos nos lembrar logo da figura amorosa do Mestre Jesus. E vamos nos valer, como sempre fazemos, de uma passagem evangélica, desta vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, em que o assunto é os dois maiores mandamentos. Os fariseus, sempre perseguindo Jesus, para fazê-lo cair em alguma cilada a fim de comprometerem os seus ensinamentos, os seus comportamentos, fizeram a seguinte pergunta para ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ao que Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande, o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E hoje nós iremos focar neste segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E podemos entender a figura do outro em primeiro lugar. Quando nós tocamos nesse tema, imediatamente nos lembramos da caridade. A caridade que iremos explorar um pouco em seguida, mas nos lembramos de imediato da questão conhecidíssima nossa, 886, de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Ao que os espíritos irão responder: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E como é que nós podemos trabalhar um pouquinho só essa questão? Como é que nós podemos nos exercitar na caridade? Primeira forma: trabalho em favor do semelhante. É o exercício da benevolência. É onde temos a caridade material e a caridade moral.
A caridade moral, sem dúvida alguma, ela tem um valor maior. Entretanto, não podemos nos olvidar que a caridade material é importantíssima, seja com uma contribuição em dinheiro, seja com a doação de roupas, seja com alimento distribuído, seja com a água, simplesmente água para beber. Tantos irmãos nossos têm tantas dificuldades, sobretudo os irmãos em situação de rua, em particular na época do verão. Tem dificuldade de encontrar água. É uma caridade material de grande valor. Mas, e no exercício da indulgência? Como é que nós podemos fazer isso? Ela fica demonstrada pela solidariedade em face das limitações, das fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Todos nós sabemos, temos talentos, mas todos nós temos deficiências. Vamos distribuir os nossos talentos para aqueles que não detêm esse talento, sem, no entanto, discriminá-lo. Entretanto, vamos também receber com humildade o produto dos talentos de outros. Esse é o exercício da indulgência. É a caridade moral para com o próximo, não discriminando de forma alguma. E o exercício do perdão, que é aquele esquecimento do mal que tenhamos sofrido por ato de alguém, e nós vamos então exercer através de uma tolerância esclarecida que venha se exprimir numa compreensão, quando nós vamos de verdade, do fundo do nosso coração, exercer esse perdão. Tarefa nada fácil, bem sabemos, mas precisamos ensaiar, precisamos praticar, e nós conseguiremos, com certeza. É uma caridade moral importantíssima para todos nós, até porque bem sabemos que o perdão é uma libertação para nós mesmos. Os maiores beneficiados no ato de perdoar é para aquele que perdoa, é para aquele que concede o perdão. Sabemos também que a nossa doutrina espírita, a base dela são as suas obras básicas, que conhecemos e estudamos bastante: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas Allan Kardec legou-nos outras tantas obras importantes, dentre as quais sempre ressaltamos a Revista Espírita, porque traz um conjunto de informações preciosos e que não encontramos nos livros das obras básicas e que nos esclarecem muito, nos dão uma possibilidade de aprendizado enorme, de entendimento aprofundado da nossa doutrina espírita. Mas um pequenino livro, cujo título é O que é o Espiritismo, que Allan Kardec lançou em 1859 e que traz já no início dele a definição do que é o Espiritismo. É um livro importantíssimo para aqueles que estão iniciando o estudo da doutrina espírita, mas também facilita e aprofunda o conhecimento sobre o que é o Espiritismo para aqueles que já praticam, para aqueles que já abraçaram o Espiritismo. Fica, portanto, o convite para o estudo também dessas duas grandes obras, a Revista Espírita e o que é o Espiritismo. Mas hoje nós iremos falar deste livro, Viagem Espírita de 1862, que Kardec, naquele momento divulgando o Espiritismo então nascente, sai naquele inverno de 1862, muito rigoroso, muito frio, muita neve, muita chuva, e ele sai a divulgar a doutrina espírita por 20 cidades do interior da França,
num período pequenino de 6 semanas, onde ele profere 50 conferências aproximadamente. É o esforço dele, adicional, para divulgar a doutrina espírita. Mas, num discurso que ele pronunciou nas reuniões gerais dos espíritas das cidades de Lyon e Bordeaux, num determinado trecho, ele fala, vou ler um pequenino trecho: se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais passarão a ter por alicerce o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco, em vez de explorá-lo. Infelizmente, ainda hoje, vemos muitos fortes explorarem os fracos ainda. Mas a humanidade há de entender que chegará um momento em que essa ruptura ocorrerá. E os fortes, então, protegerão os fracos. Quando nós falamos em caridade, lembramos do espírito doce, daquele que foi chamado também o Rabi da Galileia, Jesus, que ao iniciar o seu messianato, selecionou para acompanhá-lo na empreitada dura do início 12 apóstolos, homens simples, sem instrução, rudes até, mas que o acompanharam naquelas viagens que ele fazia pregando em barcos, nos campos, nas cidades, nas sinagogas, andando naquelas estradas empoeiradas da Galileia, da Judéia, da Samaria, de Decápolis, da Pérea, a todos, curando, a todos, trazendo consolo e conforto, limpando feridas, retirando aquilo que se chamava à época os demônios das pessoas. Eram as pessoas que estavam obsidiadas. E Jesus, com a sua passagem, vai permitir que Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 4, vai trazer um resumo, a essência desses ensinamentos de Jesus. Consta lá, desse item 4, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. E nós vamos explorar um pouquinho esse material. Quando nós falamos de amor ao próximo, o amor ao próximo requer, sem dúvida alguma, abnegação. E a abnegação é uma ação de sacrifício. Sacrifício voluntário, é verdade, que de bens, ou que se possui, ou que ainda se possuirá. Ou ainda um sacrifício voluntário de si mesmo, em benefício de outrem. A abnegação é, portanto, o resultado da superação do egoísmo, do interesse pessoal para promover o bem do próximo. Bem sabemos que o egoísmo e o orgulho fazem parte daqueles itens, daqueles vícios que nós entendemos e divulgamos frequentemente como sendo as maiores chagas da humanidade. Mas quando nós realizamos essa abnegação, nós realizamos a renúncia. E o esforço, quando doamos, além daquilo que nos é supérfluo, o que nos é verdadeiramente necessário. Ou então, nós abdicamos das nossas facilidades e praticamos o bem
a custo de enfrentarmos situações que para nós sejam difíceis. É preciso que, para que sejamos abnegados, que saiamos da nossa zona de conforto. E como nós temos visto exemplos sucessivos neste momento de pandemia, quantos profissionais da área de saúde e outros profissionais de áreas correlatas, mas que trabalham junto com o pessoal da saúde, quantos deles praticam diariamente gestos de abnegação suprema até, porque muitos deles acabam contraindo a Covid e até ainda alguns vindo a óbito. Mas, quando a gente fala nessa renúncia, eu queria trazer mais uma passagem de Jesus e que está registrada tanto no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, quanto no de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer me seguir, que renuncie a si próprio e levante a sua cruz e me siga. Alguns poderiam dizer, mas essa mensagem valia naquela época, onde as cruzes, símbolo de martírio para tantos cristãos, ela não existe mais. Seguir a Jesus quando ele não está mais aqui, sim, é preciso que compreendamos o verdadeiro significado das mensagens evangélicas. Chico Xavier já nos dizia que nós levaremos ainda centenas de anos para bem podermos compreender as mensagens que Jesus nos legou e que ficaram registradas nos evangelhos. O entendimento dessa mensagem é no sentido que renunciar implica realizar a escolha de abandonar o egoísmo, que não é fácil, também sabemos disso, e tomar a sua cruz é realizar o esforço para tanto. Se nós estamos estudando, se nós já entendemos um pouquinho que seja da mensagem de Jesus, nós sabemos perfeitamente que esse é o caminho. Faremos aqui algumas considerações sobre o amor, que é outra característica muito grande do Evangelho de Jesus. Mas nós estamos falando do amor, não estamos falando do amor romântico, mas o amor caridade. O amor de Deus agindo em cada um de nós, em que temos total desinteresse em tudo para com o nosso próximo. Falamos muito do amor, mas vivemos muito pouco o amor. Esse amor que nós falamos. Estive pensando, enquanto preparava esse estudo, a palavra escolhida numa determinada enquete que foi feita no ano de 2020, a palavra do ano seria cuidado. Aproveitando isso, que realmente foi uma palavra muito utilizada e importantíssima durante o ano de 2020, né? Agora que estamos em 2021, com um olhar retrospectivo, né? Já podemos fazer essa análise. Vamos dedicar um pouquinho de cuidados especiais com nós mesmos e com o próximo, com os outros, muitas vezes até, dependendo da situação, colocando o outro em primeiro lugar. O cuidado com o nosso corpo físico, esse instrumento que a bondade divina nos entrega para que possamos promover o nosso desenvolvimento espiritual durante esta nossa reencarnação, durante esta nossa jornada terrena. Cuidemos de cada parte do nosso corpo físico, mas tenhamos o cuidado daqueles nossos irmãos que também necessitam do cuidado dos seus corpos físicos. Auxiliemos naquilo que for possível,
dando alguma soma em dinheiro, comprando alguns remédios, facilitando de alguma sorte um tratamento que ele necessite. A saúde mental que todos devemos cuidar, que já são tantos os problemas de saúde mental no mundo inteiro, agravados seriamente durante esta época de pandemia. Cuidemos da saúde mental nossa e de outros. Quem tem a oportunidade de atender irmãos em situação de rua, percebe quão grande é o número de irmãos com severos problemas de ordem mental perambulando pelas ruas. O desenvolvimento intelectual, devemos sim promover o nosso desenvolvimento intelectual, como também devemos favorecer o desenvolvimento intelectual do próximo, doando um livro, contribuindo no pagamento de uma mensalidade escolar. Devemos cuidar da nossa saúde emocional e cuidar da saúde emocional do nosso próximo. Tantas vezes vemos os nossos atendimentos fraternos em nossas casas espíritas, irmãos que nos procuram completamente desequilibrados emocionalmente. É tarefa nossa auxiliá-los neste momento, porque também nós, de vez em quando, nos desequilibramos emocionalmente também. É importante que cuidemos das questões morais nossa e do próximo. E quando falamos em questões morais, não podemos esquecer da parte terceira de O Livro dos Espíritos, as leis morais, onde Kardec vai nos mostrar a lei divina ou natural, e que para fins didáticos ele divide em 10 outras leis, e ali ele traça todo um conjunto de lições para nós, para o nosso aperfeiçoamento moral. E que falar da saúde espiritual, que todos nós precisamos nos espiritualizar, precisamos facilitar, oportunizar que outros irmãos também possam compreender a importância da saúde espiritual em nossas vidas. Se nós imaginarmos um pouco e fizermos algumas reflexões sobre as relações com o outro em nossas vidas diárias, e em particular nesses tempos de pandemia, nós vamos verificar que as questões raciais, que as questões de etnias diferentes, vale dizer, aqueles povos que compartilham uma mesma língua deles lá, têm culturas e tradições completamente diferentes da gente. Aqueles irmãos de religiões diferentes, ou mesmo que não tenham religião. Nós sabemos que a liberdade religiosa é fundamental e que o mundo é plural. Todo esse conjunto, além do homem e da mulher terem direitos iguais, mas ainda, infelizmente, tantas vezes desrespeitados. E nesse dia a dia que nós vivemos na pandemia, quando os abnegados da área médica, que ainda há pouco falávamos, recebem centenas de pacientes no mundo inteiro, eles não procuram saber se se trata de um negro, de um branco, de um amarelo ou de um vermelho. Eles não querem saber se a pessoa tem religião ou não tem. E se tem religião, qual é a religião? Que importa isso? Eles não querem saber a etnia daquelas pessoas. Eles atendem homens ou mulheres, velhos, jovens ou crianças, com a mesma abnegação, no sentido de se doar ao próximo. É isso que nós temos que ver. E neste momento em que a dor nos fustiga a todos, né, temos essa grande oportunidade de aprender nesta terra
que é uma abençoada escola e que Deus, nosso Pai, nos disponibilizou para que possamos avançar nessa nossa evolução espiritual. Aproveitemos cada minuto, cada segundo dessa nossa passagem por aqui, porque no instalar de dedos e nós retornamos à nossa pátria espiritual, seja pela Covid ou por qualquer outra razão, porque afinal de contas as doenças que vinham continuam, nós vamos adquirindo novas doenças, nós vamos envelhecendo, existe o natural desgaste do corpo físico. Tenhamos sempre presente essas questões. Libertemo-nos de vez dessas questões terríveis ainda que nós enfrentamos de discriminações generalizadas. Ajudar o próximo faz muito bem. Nós temos esses exemplos, mencionamos tão somente alguns, mas existem tantos, né? Em instantes como esses, de sofrimento na Terra, mas nós temos também a oportunidade, nas instituições religiosas, nas casas espíritas também, nas nossas diversas atividades, visitarmos irmãos em hospitais, visitarmos irmãos em situação de rua, fazermos uma obra do berço, onde acolhemos muitas mães, muitas gestantes, às vezes, né, já próximo a um novo parto, mas carregando em seu colo, nas reuniões, outras criancinhas que sequer completaram um ano, e aquela equipe de abnegados, tarefeiros da obra do berço acolhem aquelas criancinhas, dão mamadeiras, um trabalho belíssimo. Aproveita-se a oportunidade, às vezes, e convida-se para participar de grupos de estudos, aquelas que se interessam, né, a participar de orações, a passarem a frequentar as reuniões. São tantas as formas de fazer o bem. Precisamos ter a modéstia, a simplicidade, a humildade de entendermos que muitas vezes somos nós aqueles que temos a capacidade de estender a mão. Somos nós aqueles que temos as possibilidades de agasalhar em nosso colo um irmão necessitado, um irmão caído. Mas muitas vezes são eles, os nossos irmãos, que nos socorrem, que nos estendem a mão, que nos acolhem em seus colos. Esse intercâmbio de ora dar e ora receber faz parte da vida em sociedade, faz parte do nosso aprendizado neste momento da nossa passagem terrena. É preciso que pensemos em cada um desses pontos. É preciso que tenhamos as nossas consciências voltadas para o outro em primeiro lugar. É preciso que estejamos atentos às lições imorredoras que Jesus nos trouxe, que o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Livro dos Espíritos e as demais obras se encarregam de dar os esclarecimentos necessários. E aí nós podemos pensar, fazer uma pequena reflexão. Né? Quais têm sido os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e ações concretas? Quais são as nossas renúncias e sacrifícios sobre o outro em primeiro lugar? E não falemos tão somente deste momento atual,
reflitamos sobre toda a vida que já percorremos nesta nossa jornada. O que fizemos para o outro? Como atuamos para com o outro? Se nós somos os chefes, o que fizemos com aqueles que eram nossos subordinados? Mas se nós somos os subordinados, como tratamos aqueles que são ou foram nossos chefes? Como é que tratamos o outro dentro da nossa própria casa? Como é que tratamos o outro na rua? Como é que tratamos o outro em nossas casas espíritas? Sejam outros tarefeiros, sejam aqueles que buscam o amparo, o socorro, o acolhimento das nossas casas espíritas. Pensemos nisso. E eu gostaria de encerrar esta breve apresentação trazendo aqui a recordação daquele segundo mandamento que nós vimos bem no início. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lembrar que Paulo de Tarso, o considerado o apóstolo dos gentios, ele na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8, ele deixou registrado a seguinte mensagem: a caridade jamais se acaba. E esta mensagem, a caridade jamais se acaba, ela consta daquela parte inicial de um dos livros da coleção Fonte Viva, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E eu estou me reportando ao livro Vinha de Luz, especificamente o capítulo 162, cujo título é A Luz Inextinguível. Eu queria finalizar utilizando uma parte desta mensagem 162 para deixar uma mensagem motivacional para refletirmos sobre a prática do bem, considerando o outro em primeiro lugar. E a pequenina mensagem diz, que foi nos falado por Emmanuel, que Chico psicografou: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Que Jesus nos abençoe a todos. E vamos agora, para finalizar os nossos trabalhos desta noite, nos recolher em oração. Neste momento que entramos em comunhão com Deus Todo-Poderoso, nós o louvamos porque tudo no universo está de acordo com as suas leis eternas e perfeitas. Mas nós também agradecemos a esse Pai de amor por nos conceder e permitir que utilizemos a nossa inteligência e a nossa razão de forma que possamos, por intermédio do nosso livre-arbítrio consciente, praticar ações no bem em favor do outro, o nosso próximo. Ó Divino Mestre Jesus, renovamos o nosso muito obrigado pelos ensinamentos e exemplos que nos inspiram a trilhar as suas orientações
para a conquista do seu reino, o reino dos céus. Aos nossos bons amigos espirituais, reiteramos as nossas incontáveis rogativas para que sigam nos assistindo e intuindo em todas nossas ações do dia a dia, a fim de que não nos desviemos dos caminhos retos que vão nos permitir sair desta reencarnação melhores do que quando aqui entramos. Que as luzes da doutrina espírita permaneçam iluminando os nossos passos, concedendo-nos os indispensáveis esclarecimentos e consolos. Que nos esforcemos cada vez mais para fazer a nossa parte como co-criadores do universo, sempre com coragem, persistência, paciência, disciplina e ações concretas para servir o nosso irmão de caminhada e para enfrentar os desafios que se nos apresentam, na certeza da infalibilidade dos desígnios do Pai amado. Que assim seja.